Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar sobre ventilador, né? Vamos falar sobre ventilador, mais um videozinho aqui para a gente falar sobre esse eletrodoméstico tão importante, né? Na nossa casa, né? Um eletrodoméstico que traz para nós aí uma brisazinha suave no momento do calor. E também, como todo eletrodoméstico, o ventilador ele dá seus problemas, né? Ele tem problema, ele tem seus defeitos e não é porque o ventilador deu defeito que você vai jogar ele fora, que você vai deixar de consertar. Existe sim conserto para tudo no ventilador, né? É por isso que nós estamos aqui gravando esse vídeo, dizendo a você que nada está perdido. Se o seu ventilador parou, queimou, travou, né? Aí você pensa, vou jogar fora, vou comprar outro. Não, existe conserto, né? A gente pode consertar, a gente pode restaurar um motor, a gente pode rebobinar o motor, a gente pode trocar um fusível, pode trocar o capacitor, a gente pode fazer a troca de um cabo de força e etc. Muitas coisas que podem dar defeito no ventilador e a gente pode consertar sim sem ter a necessidade de jogar fora, né? E às vezes também vai sair bem mais barato para você mandar consertar do que você jogar o teu ventilador aí no lixo, certo? Então, nós estamos com um ventilador aqui e eu quero usar esse ventilador para mostrar aqui, né, um defeito. Um defeito que nós ainda não sabemos, né, o que é o defeito desse ventilador, mas que pode ser o defeito no seu ventilador aí na sua casa, certo? E aí você já não sabe mais o que fazer, né? Porque o seu ventilador ele não dá partida, o seu ventilador fica travado, o seu ventilador fica só zoando, né? E aí você não sabe como resolver esse problema. Então nós vamos trabalhar aqui em um ventilador que está apresentando o seguinte defeito, ó. Plugo o cabo na tomada e aí quando eu ligo o ventilador na chave, ele fica só assim, ó. Ele não parte, perceba que ele não parte, ó. Ele fica só zoando. Mas ele não dá partida. Aí, o que seria esse problema, né? O que que ocasiona esse problema? Bom, a gente precisa desmontar o ventilador para a gente fazer toda a análise nele, né? Fazer toda a análise. Sempre a análise ela é feita de fora para dentro, certo? E por isso a gente tem que desmontar ele, abrir ele, né? E fazer aí todas as medições necessárias, usando o multímetro, usando a lâmpada em série, né? Porque esse problema aqui, ele pode ser o quê? Ele pode ser capacitor fraco? Pode. Na maioria das vezes, 99% do pessoal pensa é capacitor. Mas aí, às vezes, você troca o capacitor e o ventilador não parte, né? E aí, né? Então, nem sempre é o capacitor. Pode ser o capacitor? Pode ser o capacitor. Mas e aí, quando eu troco o capacitor e ele não parte, né? Aí, pode ser o quê? Pode ser bucha ruim, o ventilador está travado, ele não parte que as buchas estão ruins, a parte mecânica precisa ser trocada. Do mesmo jeito, pessoal, que você precisa levar a sua moto na oficina para fazer a revisão, né, o teu carro para fazer a revisão, o ventilador também você precisa levar para o técnico para fazer a revisão pelo menos de 6 em 6 meses, porque o ventilador ele trabalha muito, você às vezes passa a noite todinha com o ventilador ligado na sua casa, então ele tem a parte mecânica dele, ele tem a parte do embuchamento, do rolamento, que dão defeito, né, que secam, que travam e que precisam ser trocados, né, feito a revisão completa, entendeu? E aqui a gente faz tudo isso para você também. Então pode ser embuchamento travou, que não presta mais, precisa ser trocado. Pode ser também, pessoal, a bobina ruim, fio quebrado, quebrou a bobina. É, pode ser
a bobina em curto, né? Deu curto na bobina e precisa ser, nesse caso, rebobinado, né? A gente também rebobina, fazemos aqui todo esse trabalho, passamos o orçamento para você, dependendo do ventilador, existe um preço específico para cada bobina, cada tipo de bobina, certo? E então pode ser vários defeitos, né? Às vezes o sintoma apresentado aqui é parecido, mas o causador do defeito é diferenciado, beleza? Então nós vamos desmontar ele aqui, esse ventilador, e vamos ver aqui o que é que está ocasionando esse problema, né, nesse ventilador, beleza? E vamos aqui mostrar para você, ó. Vamos ver aqui, ó, a hélice dele está girando de boa, ele não está partindo. Então o que que eu digo? Aqui eu já estou descartando o quê? A possibilidade de ser bucha, né? Porque ó, a bucha dele ela não está travando, ó, tá, ele está correndo suave. Então uma hipótese já foi descartada, não é bucha. O problema aqui não é embuchamento, não é por parte mecânica. Então vou tirar aqui a hélice dele, tiramos aqui a hélice, vamos botando para cá. Vou tirar essa grade para a gente seguir aí desmontando esse ventilador, né? Vou tirar aqui o copo, para a gente poder ter acesso aqui à parte interna aqui da bobina desse ventilador, beleza? E chegar aí ao causador desse defeito. Bom, gente, olha, aqui está o motorzinho, a bobina, né? Já desmontamos. Aqui está o capacitor. Bom, já eliminamos a hipótese de ser bucha, de ser a parte mecânica. Qual é o próximo passo agora a ser feito? Nós vamos agora medir esse capacitor. Vamos usar aqui a nossa ferramenta, que é o capacímetro, né? Está aqui, ó, nosso capacímetro. Nós vamos usar o capacímetro para fazer aí a medida desse capacitor. Lembrando que você não consegue medir capacitor com multímetro, né? Você precisa ter um capacímetro para fazer essa medição. E nós vamos aqui tirar o capacitor para a gente fazer aqui a medição dele, né? Um detalhe aqui importante que precisa nós falar, ó, o capacitor, esse aqui, ele é de 1.5 UF, né? Ou seja, ele é de 1.5 microfarad. E nós, quando formos colocar o capacitor num ventilador, a gente não pode botar um capacitor acima demais da sua capacitância, né? De fábrica, né? A gente tem sempre que seguir aí a orientação, que é 5% para mais ou para menos, né? Existe capacitor que é 10% para mais e 10% para menos, mas na sua maioria sempre vai ser 5% para mais ou para menos, que é o caso desse aqui, ó. Aqui, ó, nós temos 5% para mais, ou seja, eu poderia botar um capacitor um pouco maior do que 1.5. Poderia colocar até um de 2 aqui, né? Eu poderia colocar um capacitor de 2 aqui, mas de 3 já não posso, viu? Não posso porque vai dar problema, né? Vai dar problema depois aí nesse ventilador. Vai aumentar a corrente e vai gerar um esquentamento na bobina e não dá certo. Então, vamos aqui. Eu medi aquele aqui, ó. Tô com o capacímetrozinho aqui ligado, né? E deixa eu conferir aqui, ó. A medida dele aqui. Veja que esse capacitor aqui ele é de 1.5, né? No multímetro aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, mas ele está dando 1.4. 1.4. Então, isso quer dizer o quê? Que mais uma hipótese foi eliminada. Qual a hipótese? De que o capacitor esteja com defeito, né? Então, se foi eliminado essa hipótese de que o capacitor tá bom, não tá fraco, não tá com defeito, então qual é a próxima análise agora? Nós desmontar a bobina,
né? Vamos desmontar esse ventilador aqui, desparafusar ele, para a gente conferir aqui a bobina, né? Por que que não está partindo? Certo? Já eliminamos que não é problema de bucha, já eliminamos também o capacitor. Nesse caso aqui você iria colocar um capacitor, mas não, o ventilador não iria dar partida, certo? Não iria dar partida. Então, nós já eliminamos aí essas duas suposições, então, né? Não é capacitor e nem é bucha. Então, nós vamos agora abrir aqui o ventilador, desparafusar aqui e vamos então conferir se essa bobina está boa ou não, né? Que pelo que eu estou observando aqui, pessoal, pela experiência que eu tenho nessa área de ventilador, possivelmente aqui o defeito esteja nessa bobina, né? Possivelmente aqui nós vamos ter aqui um problema de fio quebrado dentro dessa bobina. E aí nesse caso, você perguntaria, nesse caso, se confirmar que seja fio quebrado, nesse caso a gente só tem um passo a fazer, que seria rebobinar, né, fazer essa bobina novamente, certo? Rebobinar esse ventilador novamente para poder aí ter um funcionamento normal desse ventilador, tá certo? Então, mas só para conferir, nós estamos desmontando ele aqui e vamos tá fazendo aqui a medida, né, dessa bobina aqui para conferir, beleza? Ó, vamos aqui desmontar, tirar aqui, deixa eu só desafogar aqui. Pronto, aqui. Aqui tá bem, beleza, vai sair. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Prontinho, pessoal. Aqui nós temos acesso à bobina, ó. Estamos tendo acesso aqui a bobina do ventilador, certo? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos medir primeiro essas duas pontas de fio aqui, ó. Aqui eu tenho essa ponta preta, ela sai da bobina auxiliar e essa vermelha aqui, ela sai da bobina de trabalho, a bobina principal. Vamos, então, essas duas pontas aqui, pessoal, elas precisam da resistência, né? Elas têm que dar uma resistência, essa bobina. E nós vamos conferir agora. Se elas não derem resistência, então nós já concluímos aqui que de fato o defeito está na bobina e precisa então ser rebobinado, né, esse ventilador, beleza? Deixa eu só conectar aqui, vou mostrar aqui no multímetro se vai ter ou não resistência nessa bobina. Emendar aqui as pontas do multímetro. E tá aí, pessoal, ó, como eu falei, ó, o multímetro aqui, ó, não sei se dá para você ver se está focando direito, mas no multímetro tá dando aí, ó, OL. Era para dar aqui uma resistência. Então, se não está dando resistência, isso prova de que nós temos um defeito nessa bobina, viu? Nessa bobina. Pode ser que nós temos um fio quebrado aqui dentro do fechamento e pode ser que seja aqui internamente dentro da bobina mesmo. Se o problema for aqui no fechamento, nós vamos desmanchar. Está aqui meu assistente. Nós vamos desmanchar essa bobina, esse fechamento, e vamos tentar restaurar. Se for aqui dentro, aí já não tem como, né? Se não tiver como a gente encontrar as pontas aqui para fazer o fechamento novamente, aí não tem saída. É cortar essa bobina e rebobinar ela novamente, beleza? Então tá aí, pessoal. Chegamos à conclusão de que o problema é a bobina, não é capacitor, não é embuchamento, né? Não é fio quebrado no cabo de força, não é nada disso. O problema aqui é realmente essa bobina que ela quebrou o fio. Ela não entrou em curto, ela quebrou um fio internamente
E o que nós vamos fazer agora é desmanchar aqui esse fechamento e ver se a gente consegue encontrar o fio quebrado aqui. Se não, aí é só fazer o rebobinamento, beleza? Então, pessoal, tá esse videozinho que a gente está fazendo aí, deixando no canal aí. Se você puder dar uma força pra gente aí, um like, se inscreve no nosso canal, beleza? E para que a gente possa aí seguir postando mais vídeo, mais coisa boa aqui pra gente no canal, beleza? Então, forte abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.